Teste primeiro? Não? Segue? Olá. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Bom, o bate-papo vai ser um bate-papo, nada formal, tá? Mais para trocar experiência. E eu vou começar aqui contando a história, como tudo começou, porque eu estou aqui hoje. Porque essa jornada começou. Eu acho que eu gostei na primeira apresentação que o Johnny fez, que ele contou a história de como tudo começou. Eu achei interessante, porque aí você entende por que hoje a Outwork existe, por que o projeto, como que o projeto nasceu. Então é bem interessante entender os passos de como o negócio nasceu, a ideia lá atrás e o estágio que está hoje, tá? Então vamos lá. Tudo começou com um gatilho mental. Então, gatilho mental já é um primeiro aprendizado que a gente tem, que é uma técnica muito utilizada na internet, muito. Se você ver em todos os cursos, pessoas que falam do marketing digital, eu acho que 100% deles falam de gatilhos mentais, tá? O que é um gatilho mental? O gatilho mental é algo que ele faz com que o ser humano ele dispare uma ação, ele é provocado por um gatilho mesmo, provocado por alguma coisa que você está no seu ambiente, você vê alguma coisa que desperta sua atenção e faz você tomar uma ação. É basicamente isso, é alguma coisa que dispara para você tomar uma ação. E o que foi, como começou o meu, tá? Antes disso, uma dica de como se manter atualizado. Tem esse canal aqui, ó, ResumoCast. Para quem não conhece, é um canal do YouTube, ele é em português. Ele fala um resumo dos principais livros de negócio. Normalmente, cada vídeo dele tem 30 minutos. Então, é muito legal, que você consegue ouvir, entender todo o contexto do livro. E aí, se você se interessar, é só ir lá comprar o livro, ler. Então, fica essa dica aí que eu acho que vale a pena vocês conhecerem, que vale muito a pena, tá? Então, vamos lá. O gatilho mental que fez eu começar o projeto foi o da dor. Como que funciona esse gatilho? Normalmente, a pessoa ela tem um problema, tá? Ela tem uma dor que ela quer resolver interna dela, e aí ela vê um gatilho que desperta uma solução para resolver a dor. Então, o que foi esse gatilho? Foi meu avô, esse é o aniversário da minha filha de 1 ano. Foi meu avô, ele faleceu. E na época, eu estava trabalhando na Vivo Telefônica. Trabalhei por 8 anos lá. E eu tinha um problema que eu trabalhava com gerenciamento de projetos lá. E qual que era a minha dor? Eu comecei a pegar vários projetos, por exemplo, quando juntou a Vivo e a Telefônica, eu fiz o projeto dos canais eletrônicos, né? Que desligou os canais da Telefônica e tudo virou Vivo. Foi uma virada, teve várias propagandas na televisão, eu que estava por trás lá, na parte técnica. E aí, como eu fui fazendo vários projetos foram de sucesso, eu fui subindo e aí eu cheguei numa posição que eu estava olhando todos os projetos, que é o gerente de programa, né? Olhando todos os projetos da empresa na parte de estratégia de canais eletrônicos. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a participar de algumas reuniões em inglês. E meu inglês era zero à esquerda. Ainda é zero à esquerda, mas era muito pior. E eu estava com essa dor, e eu estava incomodado com isso. E aí eu falei, bom, eu preciso resolver, não dá para ficar assim. E aí, quando meu avô faleceu, eu tenho 2 filhos pequenos, eu falei, é a oportunidade. Por quê? Porque aí meus pais eles vão ficar um período cuidando dos meus filhos e eu vou para o exterior, vou melhorar o inglês e vai resolver meu problema, vai resolver minha dor. Esse foi o motivo principal. E quando a empresa se juntou, a Telefônica Vivo, porque era da Portugal Telecom e dos espanhóis, né? Então o espanhol comprou parte da Portugal Telecom e virou tudo Vivo, e depois ele juntou, né, a marca, né? E virou tudo Vivo. E aí, quando aconteceu isso, como juntou 2 equipes de 2 empresas gigantes, começou a ter PDV. O que é o PDV? PDV é o Plano de Demissão Voluntariada. Como tem 2 áreas de marketing, 2 áreas de RH, e aí eles começam a dar incentivo. Ó, se o funcionário sair, eles dão lá plano de saúde por um período, eles dão
tantos salários a mais, e aí eu fiz a inscrição do PDV e eu consegui sair. Por quê? Porque eu saí com uma grana que era o dinheiro que eu precisava para viajar para fora. Então foi perfeito o gatilho, tá? E aí eu viajei. Eu fui primeiro para Toronto para dar uma melhorada, né, para aprender. Eu cheguei no aeroporto, quase não consegui entrar lá na alfândega. E aí, depois de 2 meses, meu cérebro já virou, putz, agora estou conseguindo entender o que esses caras estão falando, né? E aí, depois que eu estava mais confiante, eu comecei a rodar os Estados Unidos. Peguei mesmo mochilão nas costas, ônibus à noite, passava viajando, acordava no outro dia de manhã, pé na estrada, ia visitar vários lugares. Aí eu fiquei rodando isso até que um dia em Washington, D.C., eu cheguei lá, era umas 3h30, 4h30 da manhã, e aí eu fui, achei um lugar não era rodoviária, era uma rodoviária onde tinha trem lá. Aí eu cheguei, eu achei um lugar escondidinho lá, falei, pô, coloquei minha mochila aqui, né, falei, ó, vou deitar aqui, vou sentar aqui, vou dar uma descansada, era 4 horas da manhã, e fiz assim na mochila. Aí eu acordei com um cara mexendo aqui no meu bolso, já tinha arrancado o celular. Aí eu acordei de um berro assim, aí o cara saiu, ele jogou meu celular no chão, porque lá se pegar roubando, não é que não, que o negócio é sério. Aí eu fiquei com medo, por quê? Porque já eu ia voltar para ficar um período com meus filhos para depois voltar para Califórnia, que estava dentro do plano. Aí eu fiquei com medo, eu falei, putz, e se roubar meu passaporte, tudo, eu tô lascado, né? Como que eu vou fazer para voltar? Aí eu abortei essa minha aventura de ficar indo estrada em estrada, e cidade em cidade, e simplesmente voltei para o Brasil, fiquei um período com meus filhos, e voltei e depois fiquei mais 3 meses, 2 meses e meio na Califórnia, tá? E aí foi quando eu comecei a olhar todas as empresas lá, comecei a, assim, lá em São Francisco, cara, lá naquele ambiente lá das empresas de TI, é fantástico, gente. Você respira que lá o empreendedorismo lá é muito forte. E foi quando eu comecei a ver, e eu tive a ideia, putz, eu conheci algumas empresas, tipo a Store Envy, a GrowHub, o Etsy, e aí o que eu fiz? Interessante, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Marketplace. Eu não sabia o que era Marketplace. Aí interessante, eu vou estudar isso. E comecei a olhar, e falei, dá jogo, hein? Foi quando eu comecei a formular a minha empresa. E aí eu peguei todos os modelos, assim, bati no liquidificador, tropicalizei e cheguei no modelo de negócio que eu achava que daria certo no Brasil. Que era o quê? Na época era o pimenta mordida, tá até aqui, ó, acho que tá aqui, ó, pimenta mordida, tá? Qual que era o plano inicial? Isso tudo lá, tá? Isso tudo lá na viagem, olhando, pesquisando, viajando na ideia. Eu falei, beleza, eu começo aqui em São José do Rio Preto, que na época eu morava em São Paulo, mas como eu fui para lá, minha esposa trabalhava, e aí o que eu pensei? Pô, minha esposa trabalhando lá é o mesmo custo se ela não trabalhar em Rio Preto ou eu morar em São Paulo. Então eu falei, então, ela já vinha com essa ideia de morar para o interior. E aí eu falei, então vamos mudar para o interior, era o que você queria, porque eu sempre falava, imagina, nunca vou mudar para o interior, minha área é TI, como que a gente vai mudar? Mas aí deu uma loucura, eu falei, então, quer saber? Vamos embora, vamos para o interior e depois a gente vê o que dá. E aí ela veio para cá, então foi quando eu voltei, aí qual que era a ideia? Era começar a empresa aqui em Rio Preto, hoje a empresa também tem Bauru, que é meu sócio, e depois começar no estado de São Paulo, depois ir para o Brasil, depois para a América Latina e quem sabe o mundo inteiro. Isso é o que estava na ideia lá atrás, tá? Aí nisso saiu o projeto, né? Tava tudo na cabeça. No meu plano inicial, isso tudo eu tirei da apresentação que eu vi de lá, tá? Não foi nada que eu criei de novo. Isso aqui é coisa pensada mesmo lá atrás. Quando eu voltei, cheguei aqui, era outubro de 2014, outubro de 2014, é isso mesmo. Eu cheguei aqui, e aí qual que era a ideia? A ideia era começar a empresa no começo de 2000, construir a plataforma, né, tudo, e começar a empresa no começo de 2016 e depois seguir o plano. Nesse meio do caminho, a gente começou a construir a plataforma
e me chamaram para trabalhar lá na Natura. Me ligaram, cara, tem um projeto para cuidar do e-commerce do rednatura.net, lá em São Paulo. Os caras me ligaram que tem um projeto na sua cara, vem para cá. E eu não queria ir. Só que os caras, não, vem, a proposta foi interessante, eu olhava crise para um lado, crise para o outro, eu falei, putz, quer saber, eu vou. Aí eu peguei e fui. Mas aí o software continuou, o pessoal ficou porque eu desenhei toda a solução e os programadores desenvolvendo. Só que aí quando a plataforma já começou a ficar pronta, tudo, eu até peço desculpas para quem confiou em mim, porque eu estava desgostoso lá, porque eu queria estar aqui com esse meu projeto, estava lá olhando o outro projeto da Natura, no caso, né? E aí, aí com isso eu voltei, depois que deu tudo certo lá, aí eu saí de lá, voltei e estou aqui hoje tocando o projeto, tá? E quando eu voltei de São Paulo, que aí a plataforma, beleza, vamos começar a empresa agora vamos que vamos. Eu escolhi essa região aqui, ó. Aqui é Andaló, aqui é Murchi, esse miolinho aqui, tá? Foi simplesmente, eu escolhi aleatório, tá? Não conheço muito bem o preto ainda, agora eu conheço um pouquinho mais. E aí eu rodei toda essa região aqui, ó, tudo, rodei. Eu levantei nessa região 875 estabelecimentos, de vários segmentos. Serviço, alimentação, clínicas, vários segmentos. Nesse miolinho aqui, é impressionante como o Rio Preto tem estabelecimentos, tá? E aí, beleza, e eu conversei com vários lojistas nesse período, vários. Fui entrando loja em loja, conversando, entendendo, falando da plataforma e tal. E aí eu descobri a dor deles. É assim, tem aquele ditado, né? Nenhum plano de negócio resiste à primeira ligação de um cliente. E é a pura verdade, porque quanto mais que você planeja, você idealiza algo, quando você vai para o campo de batalha, você vê que, mas preciso melhorar, não é isso, é natural isso. E aí eu pensei, o que eu vi, o que eu senti? Os lojistas que tentaram, se aventuraram ou que estão na internet, a maioria frustrado porque não consegue vender. Aí caramba, eu fui entender por que eles não... E eu sei que dá para vender, lá nos Estados Unidos vende tudo pela internet. E aí eu falei, eles faltam conhecimento. O que eles acham que o simples fato de montar uma loja virtual, vai lá, coloca na internet, o negócio vai acontecer a mágica, que vai vender tudo. Que vender na internet é muito mais do que montar uma loja virtual. Você tem que fazer uma série de coisas. Aí, como a missão da empresa, ela nasceu levar soluções simples e funcionais para se vender na internet, aí eu cheguei, não dá para continuar. Por quê? Porque não adianta entregar só a plataforma, porque não vai ser a solução completa, não vai continuar não vendendo. Foi quando eu dei um cavalo de pau, eu parei, conversando com o meu sócio tudo. Aí foi onde eu usei meus conhecimentos Jedi, que é onde minha formação de gestão. Eu sou certificado do PMBOK, tá? Quinta edição, que é a parte de gerenciamento de projetos. O que é o gerenciamento de projetos? O PMI, que é o Instituto Americano, ele pegou as boas práticas de gestão do mundo inteiro, dos vários gestores, professores, e colocou num documento, e colocou num guia de boas práticas. É isso o PMBOK. Então, tem um aprendizado de anos aí. E várias empresas, principalmente em São Paulo, acho que em São Paulo, eu acho que a maioria utiliza gestão de projetos. Aqui em Rio Preto, quando eu cheguei aqui, eu fiz uma parceria também com o pessoal de Uberlândia, e eu vi que aqui as empresas não têm ainda muito forte essa parte. Posso estar enganado, mas pelo pouco que eu tentei aqui, só sei que em São Paulo, a parte de gestão de projetos é muito forte. Toda empresa lá, ela trabalha com gerenciamento de projetos. Por quê? Porque aumenta muito a possibilidade de você entregar um projeto. O que é um projeto? Nada mais é de você sair de uma situação A e chegar numa situação B. Pode ser qualquer coisa, pode ser desde a construção de um prédio, montar uma padaria. E dentro de gerenciamento de projetos, quando você começa a elaborar um plano, tem uma ferramenta técnica que é a opinião especializada. O que é isso? Por exemplo, eu não sou engenheiro. Se eu for participar de um projeto de montar um prédio, o que eu vou fazer? Eu
Eu vou conversar com os engenheiros, vou chegar na mesa lá, e aí, gente, o que precisa fazer para construir um prédio? Eles vão me dizer, porque eu não sei. Se eu for fazer uma padaria, o que eu vou fazer? Eu vou chegar para o padeiro ou padeiro. E aí, o que precisa para fazer para a padaria? O que você vai fazer? Você vai consultar um especialista do negócio para poder planejar o projeto. Para saber, tem que fazer isso, aí você monta a WBS, aí tem as técnicas lá de gestão de projetos, tá? Foi aí onde eu caí com a cara no estudo. Aí eu comecei a fazer vários cursos, vídeo YouTube, muita coisa. Comecei até a ficar pirado. Fiquei, nossa, estudei muito, para entender como que os especialistas conseguem vender na internet. Depois que caiu a ficha, eu vi que muitos falavam a mesma coisa, uns falavam uma coisa puxando para um lado, outros falavam, mas todos tinham uma certa linha de raciocínio. Eu falei, então beleza, agora eu já sei o que tem que fazer. Aí tem esse cara aqui, que é o guru do Brasil, que é o Vicente Falcone, tá? Ele fala assim, ele que me ajudou lá a formar a Ambev, lá, o cara é fera. Ele fala assim, que o que é a parte de sistema de gestão? São partes interligadas que têm como função atingir resultados. Então, não sei o que eu fiz. Será que eu fiz? Espera, gente. Acho que eu fiz na elétrica. Você apertou Então, foi onde eu tive a ideia. Bom, como que eu vou agrupar esse monte de conhecimento para poder passar para os lojistas o que precisa fazer para vender na internet? Aí eu vim com a ideia do Prêmio E-Commerce, que é o quê? Ele utiliza o mesmo conceito, já tem técnicas de gestão aqui, mas ele pega um monte de conhecimento e coloca numa coisa lógica. Então, para o cara vender na internet, ele tem que fazer... Eu não gosto de falar em metodologia, porque metodologia é uma coisa que já se aplica e funciona. É um guia de boas práticas. É o quê? Porque cada característica de loja, ela vai achar melhor usar uma caixinha ou aplicar uma técnica diferente. Então, ele orienta o lojista o que precisa fazer para vender na internet. E agora nós vamos para o assunto que é as 5 estratégias de sucesso para vender na internet. Isso tudo foi a introdução para dizer por que eu estou aqui hoje, tá? Para falar a primeira parte, como alavancar esse negócio com posicionamento, vamos falar com exemplos práticos, tá? Eu vou pegar 3 empresas com características diferentes para a gente entender um pouquinho o que é posicionamento. A primeira delas é essa Samesh, acho que é isso. Ela iniciou, aqui eu olhei no registro BR, tá? Ela iniciou em 2004, quando ela pensou em entrar na internet, ou seja, ela tem 12 anos de estrada, desde quando ela concebeu, vou montar meu site na internet, vou entrar no mundo online. Ela tem 6 lojas físicas. Araçatuba, Birigui, Cuiabá, Ribeirão 2 e São José do Rio Preto. Eu cheguei a visitar a loja deles aqui em Rio Preto, tá? Então ele tem o site, ele tem o Facebook e tem o Instagram, essa loja aqui. A outra é o Que Vestir. Isso daqui é um case bem interessante, que foi duas advogadas, se eu não me engano, que estava lá naquela fase que a mulher tem filho, que ela não tem tanta disponibilidade para o trabalho. Eu estava ouvindo a história dela. Em uma das madrugadas, lá com o bebê, ela queria comprar uma roupa. Isso foi em 2008, se eu não me engano. Foi em 2008 que ela... 2008. Que aí ela falou, eu não consegui comprar nada de roupa que eu queria. Aí ela teve um site, por que não montar um site para vender roupa de grife e tal? E aí ela teve a ideia, chamou as amigas delas e montou o Que Vestir, mas só com foco no online, e não possui loja física. Então esse é o quê? Então a mesma coisa, tem o e-commerce, tem o Facebook e tem o Instagram dela, tá? E o outro é o Mila Gomes, que aqui eu acho que a maioria deve conhecer, que ela nasceu em 2013, então tem 13 anos de estrada e tem 2 lojas físicas, em Rio Preto e Ribeirão. E é a mesma coisa, tem o e-commerce, o Facebook. Então nós vamos entender um pouquinho o que é posicionamento, tá? Eu acho que para ver posicionamento, vamos olhar a história da Apple. Aqui,
o Steve Jobs, ele que criou a empresa, né? Ele foi demitido, acho que foi em 85 que ele foi demitido, e chamaram ele para voltar na empresa em 96. Então vamos olhar alguns trechos do filme para entender a história dele. Eu sempre quis. Pena que demorou tanto tempo para eu te conseguir de volta. Eu não tô de volta. Sei, mas vai voltar. Isso nós vamos ver. Sabe, eu vou conhecer o lugar sozinho. Pode deixar. Aí ele tá voltando, eles chamaram ele para voltar pra Apple, tá? Quem fez isso? Fui eu, senhor. Quem é você? Jonathan Ive, diretor de design industrial. Por que você ainda está aqui? São 11 horas da manhã de segunda. Não. Por que você ainda está aqui na Apple? Essa não é a empresa que eu construí. Não tem gosto, nem estilo, nem design. Então, a menos que tenham acorrentado você aqui, por que você fica? Bom, senhor, eu diria que há aqueles entre nós que ainda acreditam que a Apple representava. No que o senhor representava. O que você acha que eu representava? Eu acho que o senhor acredita que o computador, ou o Walkman, ou o que quer que seja, deve ser uma extensão natural do indivíduo. E é essa missão, essa devoção à qualidade e aos ideais e à paixão. É isso que nos mantém aqui. A ideia de poder fazer isso. Obrigado, Matt. Eu gostaria de apresentar ao Conselho o que eu imagino para o futuro da Apple. Nós não somos a Microsoft nem a Dell, então precisamos parar de tentar ser isso. Precisamos voltar a ser quem nós somos e voltar ao que fazemos de melhor e jogar fora todo o resto. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova linha de computadores para casa e para o escritório. Vamos criar um novo sistema operacional com a ajuda da Next, a próxima geração do Macintosh. E vamos matar todos os outros projetos. Tudo. Essa empresa não vai mais fazer porcaria. Vamos dobrar também o orçamento para a publicidade. A Shine Day vai ser a única agência de publicidade que vamos usar. Exatamente como nos velhos tempos. Em resumo, vamos tornar a Apple legal de novo. Mas eu não vou poder ir em frente sem a permissão do Conselho de operar sob total autonomia. Vou ser um membro da diretoria com direito a voto. E por último, CEO interino. Ei, espera um pouco. Eu sou o CEO aqui, e isso é... Olha, você me colocou nessa posição. A Apple é um navio com um buraco no fundo e está entrando água. E é meu trabalho garantir que apontemos o navio para a direção certa. Então, que tal me deixar fazer meu trabalho? Tudo bem. Vamos colocar isso em votação. Quem é a favor? Eu acho que ele perdeu o emprego nessa hora. Vamos lá. Então, olha só que interessante, ó.
Quando ele estava fora, olha a questão do posicionamento, como é interessante. Olha os computadores da Apple. Ó. Parece aqueles computadores que eu comprava lá na Santa Efigênia. Olha só. Tudo igual todo mundo. Quando ele voltou, que ele começou os projetos, olha a diferença de posicionamento. Olha a diferença. Por que a Apple é o que é? Porque ela não é igual aos outros. Então, o maior problema de quem tem uma loja, de quem tem uma empresa, é que eles colocam um valor prático. Eles são igual aos outros. Por exemplo, a Motorola, LG e Sony Ericsson, por exemplo. O que faz o que eles vendem? Eles vendem smartphone, que fala, que acessa a internet, e-mail. Então você tem que ser diferente. Por que a Apple chegou onde é? Porque ela era diferente. Ela não era o ovo. Se a gente olhar uma cartela de ovo e ver um monte de ovo branco, ela não vai ser mais um ovo branco. Ela vai ser um ovo diferente. Então, posicionamento é como você se posiciona no mercado. É como as pessoas vão falar de você quando você não está na sala. É essa que é a sacada. Não é como que você acha que os caras te veem. A partir do momento que você sai da sala, como que eles vão te ver? Como que eles vão falar de você? Agora vamos para o segundo item. Como a análise de concorrência lhe ajudará a definir seu posicionamento? Então vamos voltar para aquelas três empresas, que é a Samesh, a Quevestir e a Mila Gomes. Vamos compará-las aqui, ó. Por que a análise de concorrência é importante? Outro erro que as pessoas fazem quando começam uma empresa e vai entrar no online, eles não olham a concorrência. Eles não... O que meu concorrente está fazendo? O que ele faz diferente? Como eu posso ser melhor que ele? Então, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, essa empresa aqui, a Samesh e a Quevestir. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta que compara aqui resultados dos últimos 7 dias no Facebook. Então ela é pequenininha. Imagina se eu fosse montar uma loja de roupa de moda feminina, tá? Estivesse finalizando meus concorrentes. É uma loja física. O Quevestir, 1 milhão de fãs, eles devem ter investidor e tal. Eles fizeram 21 publicações nos últimos 7 dias. Essa loja fez 7. Olha só, teve 132 curtidas. Muito pouco para os 7 dias, né? Essa aqui teve 13 mil, ou seja, é uma empresa com posicionamento só digital e a outra ainda está vivendo no offline. Olha a quantidade de curtidas e comentários e compartilhamentos. Aí se a gente for falar então vamos comparar essa loja aqui, a loja física, com o Mila Gomes, que também tem loja física, tá? Que ela, inclusive, o Mila Gomes é daqui de Rio Preto. Então, vamos olhar aqui, ó. A Mila Gomes, ela tem 3 anos de mercado. A outra tem 12 anos de mercado. Olha a diferença de fãs. Olha a diferença de publicações em 7 dias. Olha a diferença de curtidas e compartilhamentos, pessoas que estão falando da loja. Mesmo ela sendo uma loja física, ela realmente quis se posicionar no digital, tá? E aí, se a gente comparar, e a Mila Gomes comparado ao Quevestir, que é totalmente online? Inclusive, o Quevestir, no 3º mês que elas iniciaram, eles tiveram um convite para ir no Rio de Janeiro, na história dela, e era um mega investidor que investe em Facebook, Google, etc., investiu neles. Então, por isso que eles entraram com conhecimento, eles entraram com sangue nos olhos, as advogadas, e com aporte de dinheiro conseguiram, em 8 anos, construir uma mega empresa. Hoje tem mais de 100 funcionários, tá? Que só para vender online. Tá, então vamos voltar aqui, ó. Olha a quantidade de diferença, mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Olha a quantidade de publicações que ela fez em comparação com o Quevestir. Olha só, ela chega a metade de curtidas e a questão do engajamento do seu público, ela tem um engajamento muito próximo da Quevestir. Ou seja, a Mila Gomes, ela conseguiu se posicionar. E se a gente for olhar agora o Instagram, tá? Olha o Instagram das 3 empresas.
Da Samesh, que ela tem mais um foco offline, vamos dizer assim, o Que Vestir e a Mila Gomes. Se você comparar as fotos, assim, mas olhando, você vai achar que essa daqui tem fotos mais, vamos dizer, profissionais. Mas não é isso que faz vender. Ela conseguiu, olha só, ela trabalha muito forte, essa ferramenta ela faz uma comparação com os dados do Instagram. Então, ó, ela está desde quando ela iniciou, que foi em 2013, ela deve estar trabalhando muito bem. Olha o crescimento que ela tem. O Que Vestir, ó, ela tem aqui, ó, a Mila Gomes tem 827 mil pessoas que seguem ela no Instagram. A Que Vestir tem 220 mil, ou seja, ela iniciou muito antes. Provavelmente a Que Vestir, ela se rendeu, ela não tinha foco no Instagram, porque uma coisa que é legal falar. O Facebook, ele atinge metade da população brasileira, um pouco mais da metade, 105 milhões de pessoas utilizam o Facebook. O Instagram são 35 milhões de pessoas, mas o crescimento do Instagram e o engajamento do Instagram é maior do que o Facebook. Então, o Instagram está em fase de crescimento e o Facebook ele deve crescer ainda, mas o Instagram ele cresce muito mais do que o Facebook atualmente, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, isso daqui é a média de seguidores que entram no Instagram dela, tá? Então, se a gente for olhar, olha só, o roxinho é o Mila Gomes, ó. É certo que existem softwares que você automatiza, que tem um monte de coisa que você faz. Aqui eu acho que até exagerou, olha só, teve um pico aqui um dia teve um monte de fãs que atingiu. Isso daqui o Instagram pode até bloquear a conta. Se a gente for olhar a projeção de crescimento, a gente vai ver que apesar da Mila Gomes ela ter mais pessoas do que o Que Vestir, mas o Que Vestir está conseguindo engajar mais, ele está conseguindo mais gente. Então, o que o software faz? Por exemplo, aqui, ó, acho que é aqui, cadê? Aqui. É isso aqui, ó. Diariamente, ele tem uma média de 347 seguidores. E a Mila Gomes, a média geral, né? 7. Então, se você colocar isso na linha do tempo, depois de lá em 2020, a Que Vestir vai alcançar assim, nesse ritmo, tá? O que é importante aqui? O importante aqui é o posicionamento, tá? O importante aqui, eu acho que como recado, é que quando a pessoa, uma loja física, ela vai vender na internet, ela tem que saber como que ela vai se posicionar com o seu público. E uma vez ela achando esse caminho, ela convicta dessa missão, ela tem que trabalhar e ela vai aprendendo com o tempo, conforme ela vai andando e conhecendo a internet. Mas vamos evoluir aqui, vai ficar mais claro isso. O que é importante na sua estratégia de marketing? Estratégia de marketing, você tem N possibilidades. N. Tráfego orgânico, tráfego pago, media buy, e-mail marketing e marketing de conteúdo. Qual que é a melhor estratégia de marketing? Vamos olhar aqui, ó. A Samesh ela não teve um envolvimento aqui, eu acho que porque o volume de dados é muito baixo, então vamos olhar aqui o Que Vestir. Aí depende do momento, depende da quantidade de braços que você tem, mas vamos olhar a Que Vestir. A Que Vestir, como é uma empresa grande que teve investimento, acho que eles devem ter muita gente para fazer a atividade, porque vender na internet dá trabalho. Por exemplo, quando eu tinha reuniões lá nas empresas que eu trabalhava, eu nunca entendi por que tinha uma pessoa de marketing para olhar o Speed, uma para olhar o 3G, uma para olhar o perfume Kayak, eu olhava, nossa, mas esses caras aí é molezinho o trabalho deles, né? Olha só um produto, fica aí pensando, mas hoje eu vejo o quanto que isso dá trabalho. Você cuidar de um produto é assim, você tem que ter meta, você tem que fazer vender o produto, você tem que engajar o público que vai comprar aquele produto. É um trabalho de criação assim que não é para mim, não é? Eu sou mais olhar números, mais gerir, porque esse trabalho é um trabalho pesado. Hoje eu admiro esses caras, mas na época
Eu confesso que eu olhava, nossa, mas molezinho esse trabalho aí, mas não é verdade, tá? Então, voltando para cá, o que eles têm? Eles têm um acesso direto forte. Backlinks, o que é backlinks e media buyers? Aqui são pessoas que chegam no site deles através de outro site. Então, por exemplo, ela lançou uma propaganda no site de uma blogueira, que a blogueira fala só de moda. Aí a pessoa vai lá, acompanha essa blogueira, entra nesse site de moda e vê um post lá falando de roupa, de moda, e conheceu a que vestiu. Aí desse site ele vem para cá. Essa técnica de media buy, ela ajuda no orgânico. Por que ajuda no orgânico? Porque o Google, quando ele olha um site e ele vê, imagina um universo, um monte de estrelas, uma constelação, ele vê um monte de estrelinha apontando para uma única estrela, o que ele vai falar? Esse site aqui ele é especial. Aí ele vê, aí é o algoritmo louco dele lá, ele vê com vários compartilhamentos, ele vê que o site de confiança, ele vai lá e joga para cima. Então a estratégia de marketing digital, uma coisa liga com a outra, e depende de onde você vai focar. Social, eles têm aqui 4%, e-mail marketing altíssimo, porque imagina só, eles devem ter uma base gigante de clientes que já compraram dele. Então eles trabalham, é muito mais fácil você vender para uma pessoa que já comprou de você do que você vender para alguém novo. Então eles trabalham muito forte e-mail marketing. E a mídia display, que é quando você entra, aí pode ser remarketing, muito remarketing aqui. É quando você entra no site, por exemplo, no Diário da Região aqui, e você vê lá um display, compre aqui, isso é mídia display, você está fazendo propaganda de marketing digital. Agora vamos olhar aqui a Mila Gomes. Olha a quantidade de acessos direto que a Mila Gomes tem, quase 43% de acesso direto. Ela tem sim tem considerável backlinks. O search, e ela está há 3 anos, ela tem 28% de acesso. O social dela, que são as redes sociais, é muito forte. Ela não tem nada de e-mail marketing, nada de display. Aí voltando, o que é importante na estratégia de marketing digital? O importante para quem é pequeno, escolher uma ou 2 técnicas. Por quê? Porque ela não tem braço para fazer. Se você tem vários braços, você tem gente para contratar, você pode atuar em todas. O que eu recomendo é, o orgânico você tem que nascer certo. Por quê? Porque conforme você vai lá investindo no tráfego pago, no Google AdWords, você planeja seu marketing de conteúdo para publicar no Instagram. Se você nasce certo no orgânico, a probabilidade do Google entrar e olhar a sua casa, você está estruturado com todos os campinhos da tag, meta tag, ele vai começar a organizar para deixar você lá na frente quando ele achar que vale a pena te colocar na frente. Se você nasce errado aqui, se você não tem configurado com as palavras-chave direito, você não vai ter um trabalho efetivo aqui. Aí você pode trabalhar 3 anos no seu site e você nunca vai chegar bem no tráfego orgânico, tá? Então, como melhorar o engajamento do seu público-alvo? A 4ª técnica. Isso daí eu tirei do Shopify. Shopify é um site americano, tá? Que ele fala assim, isso é a pura verdade, tá? Quando você inicia uma loja e-commerce, uma loja virtual, você começa sem vendas. Depois de um período, você começa a ganhar atração de 1 a 5 vezes por semana. Você começa a ter vendas de 1 a 5 vezes. Depois você vai a 1 venda por dia. Depois você vai, que é a consistência. Depois você vai na estabilidade, que é 10 vendas por dia. E boa estabilidade de mais 10 vendas por dia. Quando você entra para vender na internet, tem uma questão aqui de projeto, por isso que entra a gestão. Quando você inicia um projeto e você não tem muita informação do escopo, o pessoal ainda não sabe muito bem qual é o ponto B que quer chegar, ainda estão definindo, o que você faz? Você começa o projeto com poucas informações, com o que dá, e aí você vai aprendendo. Você começa, vai conversando com as pessoas, vai aprendendo sobre o projeto. Aí você, depois que você aprendeu um pouco mais, você tira o que é desperdício, você tira o que
que está lá de excesso do seu escopo até você chegar num aprendizado maior. Aí você define um planejamento, um escopo mais ideal para você alcançar o ponto B. E quando você entra para vender na internet, não é muito diferente. Mesmo, eu só percebi, tá? Os lojistas que eu conversei. Aí você pergunta, mas por onde você quer chegar? Como você quer se posicionar? Às vezes a pessoa não parou para refletir ainda. Aí dá um pé na cabeça, assim. E vamos olhar o case do Zap. O Zap, quando iniciou, ele começou com carros, imóveis, empregos, um monte de coisa. Sim, sem foco. Provavelmente isso foi o início do projeto. Depois, quando ele começou a andar, provavelmente ele foi aprender, ele foi escutar o que o público dele queria. E hoje, olha que interessante, o site zap.com.br vai para imóveis. Olha como que ele se vende. Ó. Você conhece, é uma empresa de inteligência imobiliária, especialista em imóveis. Então, ele focou, olha aqui o Facebook dele. Eu tirei essa tela aqui há poucos tempo atrás. 50 mil pessoas online falando do Zap Móvel. Porque ele aprendeu, ele entrega um conteúdo de qualidade, se relaciona com o público dele. E o público dele, que ele está se relacionando, quando quiser comprar um produto, com certeza vai lembrar dos Zap Móveis. Por quê? Porque ele está entregando conteúdo relevante para o seu público. Olha a Mila Gomes. A Mila Gomes, eu olhei que ela tinha Snapchat lá no Instagram dela. Aí eu comecei a olhar. E ela conta a história da vida dela, e em alguns momentos ela mostra uma roupa, ou mostra um óculos, ó, tá escrito aqui, ó, 170 óculos no site. Aí ela, no outro lá, eu vi agora há pouco também, a roupa logo vai estar no site. Olha o engajamento que ela tem no público dela. Isso daqui é o que já... O que significa isso? Precisa ser uma Apple para se posicionar? Não. Ela descobriu, ela vende roupa. Qual que é a dor que ela resolve? A dor da mulher que quer ficar bonita, a mulher mais nova, que quer usar aquelas roupas que ela usa mais tchan-tchan-tchan. E aí ela descobriu o caminho de como conversar com esse povo. E ela tá arrebentando de venda, provavelmente, né? E a quinta estratégia, ou seja, ela soube se posicionar e ela fez isso em 3 anos, soube aprender, entender, conversar com o público dela. E como alcançar resultados para vender na internet? O que precisa, então? Precisa de conhecimento. Conhecimento é o poder, gente. E não é conhecimento técnico, gestão, saber usar o Facebook. Isso daqui é o PM E-Commerce, a ideia é oferecer isso daqui para os lojistas. Mas o mais importante de tudo, ó, é isso aqui, ó, do seu negócio. Imagina um lojista que tem 10, 15, 20 anos no negócio dele, conhece tudo do produto dele, conhece o público-alvo. Se ele souber aplicar isso na internet, ele está bonito. Mas aí, o que mais é importante? Aí. O Michael Porter, que é o guru da administração, ele fala assim, uma empresa sem estratégia faz qualquer negócio. Então, uma empresa que vai vender na internet, ela precisa saber para onde ela quer ir, o que ela quer alcançar. Senão, ela vai passar 1 ano, 2 anos, qualquer lugar que chegar, resolve. Ela não sabia para onde ela queria ir. Então, não dá para começar aí sem ter uma estratégia, sem analisar a concorrente, sem saber para onde quer ir. E quando você tem essa estratégia, Seneca, que é um filósofo, que era tutor do Nero, olha só, antes de Cristo ele já falava, antes de começar é preciso um plano e depois de planejar é preciso execução imediata. E o planejamento é o que vai te guiar como que eu vou conseguir chegar no ponto B. E quando você começa a percorrer esse caminho, não é conforme o planejado. Você vai ter uma ponte quebrada, você vai ter uma tempestade, mas se você sabe para onde você quer chegar, você vai ajustando. A ponte quebrou, vamos pegar o barco e ir para o rio. Então você vai ajustando para conseguir chegar no ponto B. E esse daqui, que é o Rancharan, que é um professor de Harvard, ele fala assim,
selecione as ideias e execute-as. 80% das ideias estão na execução. Quando a pessoa sabe para onde ela quer chegar, ela tem esse planejamento inicial, ela pode até não ter as melhores ideias, mas quando ela começa a executar, ela começa a conversar com o seu público, as ideias vão abrindo a cabeça. Minha empresa é um exemplo claro. Eu comecei, pensava numa coisa, tive que dar um cavalo de pau para chegar em outro lugar, porque eu sabia onde eu queria chegar. Então é isso, gente. Se você tiver isso, sangue nos olhos, faca nos dentes, é só começar a aprender e crescer. Obrigado, meu e-mail está aqui, aberto às dúvidas, foi um prazer, muito obrigado aí por prestigiar. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Vou sentar aqui e fazer igual o John. Deve. Eu queria saber se você já identificou alguma barreira cultural aqui no Brasil em relação ao crescimento do e-commerce. Não, muito pelo contrário. Eu acho que por conta da crise, quando a gente fala, a crise veio. Não adianta a gente esconder isso daí. Os lojistas, no geral, que eu tenho visto, eles estão com a necessidade de vender. Tem que vender. Por quê? Porque a gente anda por aí, a gente vê o tanto de placa de aluga. Então, ou seja, quando você vem com qualquer solução onde que possa aumentar as suas vendas, o olhinho brilha assim, né? Brilha. Então, não existe uma barreira. Muito pelo contrário. Existe uma oportunidade de entrar na internet. O problema que eu vejo, talvez isso seja a barreira, o medo, que é o medo do desconhecido, como que eu vou fazer, por onde eu começo, foi onde eu descobri essas dores conversando, que é onde eu tive a ideia de montar o PM E-Commerce, que você levando, porque é simples, mas não é fácil, a execução não é fácil, é simples, como que publica um post, como que segmenta no Facebook, é simples. Mas a questão principal é a pessoa ela ter esse pensamento estratégico, saber que ela tem que plantar para colher. O que acontece? Ela vai lá, bota R$100, não vendeu nada. Não vendeu, aí para. Lógico, não encara como investimento, entendeu? Então, eu acho que acho que a barreira mais é o medo, é a falta de visão estratégica, talvez seja isso. Talvez seja isso. Medo de perder, porque não pensa que se botar é um investimento. Porque hoje, internet, a pessoa tá lá no banheiro, tá lá com o celularzinho. E dentro do que você vê, o Omnichannel, o que é o Omnichannel? Hoje em dia não existe mais comprar na loja física. A venda nasce no celular, depois ela pode ir na loja física, ela compra no computador. Então, assim, é tudo conectado hoje. Por conta também das pessoas estarem muito sem tempo e assim, sem tempo, não ter a disponibilidade para ir até a loja e tudo mais, a pessoa quer resolver várias coisas mais rápido. Eu vejo por mim, por exemplo, comprei champanhe no Espírito Santo, porque eu achei pela internet um lugar que era em conta. Pois é. Eu tinha que ir lá e comprei na madrugada, paguei no cartão de crédito e chegou pelo CDF na minha casa. Pois eu achei perfeitíssimo. Eu fico assim, é uma questão de oportunidade. Você vê a loja, ela tem custo fixo, tem funcionário, tem conta de luz, não tá na internet. Meu Deus, tá deixando dinheiro na mesa. É mais um canal de venda. Assim, mas principal, né? Porque eu poderia ter nenhum dos outros, só esse. Pois é, que vestiram, que ela aprovou. É uma empresa de mais de 100 funcionários. Quantos que tem aquela Samesh que tem 6 lojas? Não tem, talvez não tenha 100 funcionários. E o custo é muito mais reduzido. O público com a evolução, eu acho, vai ser para esse. Se a gente for olhar nos Estados Unidos, então nós estamos 10 anos para frente, é o futuro. A gente vai chegar lá. A pessoa tem que sair de casa. Gente, uma questão da prestação de serviço, que eu acho que é um caminho bom. As pessoas querem, por exemplo, não querem que eu resolva, elas não querem que eu resolva rapidinho por dar consultoria, por WhatsApp, resolver o problema delas. Querem que eu vá lá, olhe na cara delas,
E aí, resolve o problema. É diferente, não é ela que vai fazer. Sim, mas de certa forma, de certa forma, é a mesma sempre coisa. foi assim. Depende. Ela está lá, no comodismo desse bem-estar, sempre disponibilizar o tempo, tudo que você vai ter. Então, sempre cai na mesma coisa. A mercadoria vem até ela, a prestação de serviço vem até ela. O que puder resolver dessa forma, é perfeito. Ela vai ter sempre lá, vai ter, vai lá. Também. Mais perguntas? Você acha que o tipo de produto, o tipo de público influencia no comércio atual? Todo produto tem seu público-alvo. O produto barato tem seu público-alvo. O produto caro tem seu público-alvo. Vou dar um exemplo. Eu digo assim, por exemplo, um produto que é muito direcionado ao pessoal mais de idade. Assim, não tem esse Eu li em algum lugar que as pessoas que têm acesso, alguém me contou, não sei, as pessoas de idade, elas têm um tempo presente hoje na internet. Por exemplo, meu pai tem 70 e pouco, ele acessa o Facebook, e quando ela descobre algo legal, ela tem a vontade de compartilhar entre os amigos. Acho que foi você que contou, né? Então, eu digo assim, comprar na internet, sabe? Não existe esse receio. Eu vejo que o produto do interior, pouquinho de idade, não tem esse. Não, isso é uma barreira, tá? Isso eu concordo com você. Por exemplo, a molecada nova que já nasceu no digital, ele já nasce querendo comprar. Não existe essa barreira. Não existe. O pessoal mais velho, mas como que você resolve isso? Se relacionando. Por exemplo, se você bota a sua cara, eu vendo produto, você bota um vídeo, não é o primeiro contato, ela sabe que tem uma pessoa do outro lado que vai te entregar o produto. Você elimina essas objeções. O problema é se você vai, as empresas erram, bota lá, vende produto, conhece, quer comprar? Conhece, quer comprar? Aí é o erro. Se você faz a boa prática, que é se relacionar com o seu público, criar essa comunidade, botar pessoas compram de pessoas. E você tem, principalmente as lojas pequenas. Veja a Mila. A Mila, ela botou a cara dela, ela faz os vídeos, então a pessoa, quando vê, ela está comprando de pessoa. Tem uma pessoa do outro lado, se não me entregar o produto, eu vou desligar, ela vai me devolver. Então, existe N técnicas também de você dar a garantia, que são os gatilhos mentais lá. Então, assim, existem as formas, boas práticas para você conseguir quebrar essas objeções, essas barreiras. Tipo, logística reversa, por exemplo, no caso de roupas. Sei lá, a mulher compra roupa, chega, não serve, como funciona isso? Então, isso é a lei do consumidor, né? Durante os 7 dias, se a pessoa não gostar, não tem jeito, ela vai ter que devolver. Mas a porcentagem não é alta. Eu não me lembro qual que é a porcentagem que saiu no último estudo do EBIT lá. Mas eu acho que não é muito alto, não. É coisa de 3, eu não me lembro. Eu vou estar falando o número errado aqui, mas o volume é baixo. Ou seja, se você vende 100 peças, você tem 3 devoluções, o custo acaba compensando. O que saiu hoje, eu fiquei até meio revoltado, até ia fazer um barulho com isso, mas depois eu pensei que o Correios, eles estão acabando com o Sedex. E por quê? Porque esses... desculpa, eu já começo a falar isso, eu fico nervoso. Porque esses caras aí, eles fizeram tanta porcaria que agora o Correio tem que reduzir custo, acabar com esse Sedex que prejudica o pequeno. É complicado isso. No Brasil, se ser empreendedor é difícil, mas você vê que tem vários casos de sucesso. Mas quando o produto é um produto como elitista, uma roupa que pode servir ou não, já limita. Se for um perfume, você conhece a marca. Então, é isso que eu falo para os lojistas. É muito mais fácil, mas até na roupa, como que você faz para diminuir isso? Por exemplo, a pessoa chegou, você fez lá uma ação no Facebook e chegou na sua página destino, que é um e-commerce. Na página do produto, coloca uma tabela de medidas, explica, coloca um vídeo. Você tem que fazer isso, porque até para matar essas objeções. Aí você tem que explicar direitinho, porque realmente você tem que
para matar as objeções e para diminuir o risco de revés. Sim. Por exemplo, disso é o Netshoes. Sim. Comprar queijo na internet não tem que ninguém pensar, né? Como é que vai servir ou não? Mas aí trabalha exatamente melhor todas as objeções. Melhorar tudo. E o legal, essa pergunta é interessante porque se você não entrar na internet hoje, a molecada nova, tudo digital. Imagina daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Meu, você está perdendo uma fatia de mercado porque essa molecada nova compra tudo online. É impressionante. Exatamente. Na loja você tem transporte, funcionário, estoque, hotel, não tem como fazer uns preços assim para você. A internet é muito mais prática. Sim. O pessoal usa isso. No começo do e-commerce, é muito comum para concorrer com grandes players, é muito comum usar uma estratégia de cauda longa para poder depois ter um número de visitantes legal no site. Qual que é o tempo de maturação que você considera aceitável para começar essa estratégia até ter um bom gráfico? Olha, depende muito, mas vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo de cauda longa, tá? Se você tem o produto certo, o público-alvo certo, esse tempo que você me perguntou é bem curto. Eu vou dar um exemplo real que aconteceu e essa loja online é de Bauru. Meu sócio conhece ele. Tem um cara que ele é hippie, cabelão, meditação, você olha pro cara e não dá nada. Ele foi um período para Bahia, Salvador, ficou lá, sabe, esses caras que andam com esses negocinhos vendendo brinquedos, essas coisas de hippie, voltou para Bauru. E quando ele voltou, aí a namorada dele, então, mas e aí, o que você vai fazer? Você tá em Bauru, vai ficar vendendo de porta em porta? Ele falou, eu vou vender online. Ele montou uma loja online. Em pouco tempo, eu acho que ele está no mercado 2 ou 3 anos, não tenho certeza. Sabe quanto ele fatura por mês? Real, R$100 mil por mês. Por quê? Porque ele tinha o produto certo, o público-alvo. Às vezes você fala, é só os caras hipzão lá que compram esse produto. Não, tem essa molecada nova que quer comprar um colarzinho mais fashion, tal, sei lá. Ou seja, tem público. Ele pegou um cauda longa. Esse é um exemplo de cauda longa que em pouco tempo o cara fez acontecer. O que eu acho, assim, quando você pega um que não é cauda longa, por exemplo, moda feminina, que já tem grandes players, aí você tem que ser muito mais diferente para conseguir alcançar o resultado. É mais demorado. Mas quando você tem um produto de cauda longa, que é um nicho, que a gente chama nicho, é muito mais rápido. Aí nesse caso, que é um mercado já muito disputado, aí você vai tentar ganhar o que é conteúdo, né? Então, aí a Mila Gomes, olha a Mila Gomes, é mercado saturado, ela está arrebentando. Por quê? Porque ela conseguiu se comunicar, ela faz o marketing digital com frequência, consistência, qualidade, conversa com ela por Snapchat. Mila Gomes é um exemplo claríssimo. Exato, pessoas compram de pessoas, ela conversa com o público-alvo. É isso que o pessoal quer. Exatamente, não quer uma empresa, um CNPJ lá. Impessoal. Impessoal. É relacionamento. Você falou bastante uns exemplos de roupa, mas você experiência como você vê a inserção do e-commerce no ramo alimentício? No ramo alimentício, eu não sei, eu não tenho tanta experiência. Quando eu comecei o shopping, eu comecei a olhar. Mas aí eu tirei o pé porque eu vi, não vou focar nisso. Tem o iFood, por exemplo. O iFood, ele tem propaganda na televisão direto. Então, como que você vai concorrer com o iFood, por exemplo? Existem casos, sim, que eu já andei investigando, andei olhando, que o quê? Por exemplo, o cara tem um restaurante de comida japonesa. Ele tem o site dele que você consegue comprar online, mas aí é a mesma técnica. Ele se relaciona com o público dele, fica se relacionando, manda as promoções. Hoje tem promoção, eu não conheço, como chama aquele come lá? É o Temaki. Hoje tem Temaki, aí ele vai se relacionando e vende. Então, aí é a questão de você não foge da regra.
Você tem o seu produto, você tem que se relacionar com o seu público e fica restrito à região, né? Não sei se você vai mandar um temaki para Salvador, eu não sei, mas você tem que se relacionar. Eu imagino que a dificuldade nesse caso seja o fato de ser perecível e também o fato de que a pessoa que vai estar pedindo por ali, ela também espera o delivery. E a entrega tem que ser rápida. E esse público. Exatamente. A diferença é comprar um livro, eu vou receber em casa. Exatamente. Tem o GrowHub. O GrowHub, legal. Mas eu vou falar do GrowHub. O que é o GrowHub? Quando eu estava lá, eu estudei. O que eles fizeram? Eles fizeram parceria com os restaurantes. Eles fizeram igual o iFood, mas eles fizeram parceria com os restaurantes. O que ele tem? Ele montou o aplicativo e tem um call center. Então, por exemplo, a pessoa está lá, ele é um marketplace, A pessoa está lá no metrô, indo para a casa dele. Ele acessa o GrowHub, ele tem o cardápio dos restaurantes, escolhe, o restaurante vai receber o pedidinho lá, entregar na casa dela. Quando eu chegar, por exemplo, se eu estou no metrô, quando eu chegar em casa, o cara vai entregar. Então, eu antecipei. Tive problema na entrega, eu vou ligar no GrowHub, o GrowHub liga para a loja, para o restaurante, e aí, qual é o problema? É um caso de sucesso, é um case. Que é um marketplace de restaurante iFood, né? Mas não sei, o iFood eu acho que você liga direto na loja, você não liga para o iFood, não sei direito. É tudo online, né? É isso. Perguntas? Bom, pessoal, então é isso. A minha e-mail está aqui, estava aqui, é fabrizio@shopping, pode mandar, ligar, mandar sinal de fumaça, vai ser um prazer aí fazer acontecer. Obrigado. Tradicional, é verdade. Essa fotinha eu quero receber. Claro.